Bom dia, pessoal. Hoje é dia 7 de agosto de 2017. Tem um versículo da Palavra de Deus, da Bíblia, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, para nada se aproveita. Interessante que Deus nos chamou para sermos o sal da terra. O sal, ele tempera, dá gosto. O sal não pode ser muito nem pouco, tem que ser na medida certa. Interessante que o servo de Deus precisa ter isso, ser temperado, ter controle diante das situações, das diversidades, das notícias inesperadas, até mesmo, notícias urgentes, de repente a situação acontece. O servo de Deus precisa ter o controle, saber o momento de agir, a hora de agir, como agir, o momento de falar, de brincar, o momento de não falar. Então precisamos ter esse controle, né? Controle no momento, em meio, aos colegas de trabalho, na faculdade, na igreja, no meio dos conhecidos, onde também não nos conhece, em todos os momentos, onde as pessoas possam ver e sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Ali está uma pessoa diferente, uma pessoa que tem as marcas, de Deus na vida dele. Não precisa, às vezes, sairmos falando que somos crentes, somos servos de Deus. Através do nosso controle, do tempero que há em nós. As pessoas vai verem isso. Então, a palavra é esta: possamos ter controle, sabemos analisar a situação. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos exemplo disso, de pessoas que foram o sal da terra. Nós vemos ali Daniel, seus companheiros, em um lugar difícil, as pessoas ali não conheciam a Deus, mas eles não se contaminaram, eles fizeram diferença, tiveram grande experiência com Deus. Nós vemos ali também Ló, Sodoma e Gomorra. A palavra diz que havia uma corrupção geral do gênero humano, mas Ló, ele fez a diferença, ele era justo, ele recebeu a sua bênção. Então, servo de Deus, nós precisamos termos isso na nossa vida: o sal, o tempero, sabemos colocar as coisas na hora certa, sermos o sal da terra. O Senhor nos confiou isso. Então, que cada um de nós possamos estar nos valorizando essa bênção, aquilo que Deus nos deu. Nós somos chamados para termos esse controle, fazer diferença, e dizer para as pessoas, que sempre há esperança, que as coisas, a situação, às vezes a sociedade que vivemos, muitos vícios, quando dizemos vícios em todo sentido, as coisas que não agradam a Deus, corrupção, às vezes, todo mundo faz isso. Não, mas tem slogan, de quase todas as mães, diz assim: você não é todo mundo. Então é isso que nós possamos entender e viver. Eu sou diferente, Deus me chamou, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma responsabilidade, eu tive uma experiência com Deus. Então aquele que tem experiência com Deus, ele tem uma responsabilidade. Como diz, o apóstolo Paulo, sou devedor, porque eu tive uma experiência com Deus. Às vezes a pessoa ainda não teve, então ela faz aquela situação, mas aquele que teve um chamado, ele teve uma experiência com Deus, ele não tem desculpa, ele precisa zelar por esse chamado, por essa experiência que ele teve com Deus. Então fica essa palavra. Hoje é segunda-feira, que o Senhor abençoe todo esse dia, essa semana, possamos a cada dia dar bons frutos. A palavra de Deus nos diz que nós somos chamados, Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Possamos dar bom fruto, todas as áreas de nossas vidas, todos os locais, e assim Deus estará nos abençoando. Deus abençoe a todos, dando bênção a cada dia, possamos ser o sal da terra e não possamos ser insípidos, mas valorizarmos essa grande bênção que o Senhor nos deu. Bom dia a todos, até mais.